Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aos seminários do Programa de Pós-Graduação em Física da UFC. E esta tarde nós temos a satisfação de ter o seminário da professora Tatiana Rapoport. Então, a professora Tatiana Rapoport fez a graduação em Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o mestrado e o doutorado na Universidade Federal Fluminense. A seguir, realizou um estágio de pós-doc na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Atualmente é professora adjunta na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já orientou 3 estudantes de mestrado e 4 estudantes de doutorado. Trabalha em temas relacionados a materiais magnéticos e propriedades magnéticas de materiais. Em particular, espintrônica, semicondutores magnéticos diluídos, cadeias quânticas de spin, transições de fase quânticas e, nos últimos tempos, em orbitrônica, que vai ser o tema da apresentação dela hoje. Por suas contribuições, recebeu vários prêmios, incluindo o Auxílio para Mulheres na Ciência, da L'Oréal, ABC e Unesco, e o Newton Advanced Fellowship, da Royal Society, do Reino Unido. Então, professor Tatiana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a gente deixa a palavra com você. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro é um prazer estar falando com vocês da UFC. Conheço aí a universidade desde a época do meu mestrado. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Bom, deixa eu começar a fazer, então, o share da minha apresentação. Vamos ver se tudo isso vai funcionar. Então, tá vendo, Paulo? Olá? Sim, professora, estamos vendo, sim, o primeiro slide. Tá ótimo. Então, porque, só para explicar para vocês que eu não estou vendo, então não estava conseguindo ver se vocês estavam vendo a minha apresentação. Bom, então, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar para vocês hoje sobre um tema um pouco diferente do que é um tema relativamente novo na literatura, que é a manipulação do momento angular orbital em sólidos. E, mais especificamente, aqui, essa manipulação vai ser feita através do chamado efeito Hall orbital, que eu vou explicar. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma motivação muito geral para estar falando desse problema. E vamos voltar lá atrás, né? Então, uma motivação bem geral. O que a gente está vendo é que, finalmente, depois de algumas décadas de promessas, a indústria da informação finalmente está abraçando a informação quântica. Então, a gente está vendo várias empresas de tecnologia abraçando e desenvolvendo computadores quânticos e, com essa tendência, cada vez mais vamos precisar, né, de nanodispositivos quânticos exercendo diversas funções diferentes e que respondam a diferentes inputs, né? Bom, então isso são chamados materiais quânticos multifuncionais. Nessa gama de materiais, a espintrônica, que faz a manipulação, se utiliza tanto do spin e da carga para transportar e manipular a informação, tem um papel fundamental. E, na verdade, a espintrônica está ligada à indústria da informação já há pelo menos 30 anos. Já no final da década de 80, início da década de 90, se começou a utilizar tanto o spin quanto a carga, né, dos portadores para transportar e armazenar a informação, como a gente sabe que acontece, por exemplo, nos discos rígidos. Agora, para se usar a espintrônica, para isso é preciso injetar, por exemplo, spins em materiais que eventualmente sejam bons condutores de spin, manipular esses spins e detectar esses spins. E o objetivo da espintrônica é fazer isso eletricamente, ou seja, conseguir manipular eletricamente as propriedades de spin ou propriedades magnéticas. O problema é que os campos elétricos, como a gente sabe de mecânica quântica, não interagem diretamente com o spin. Então, para a espintrônica poder acontecer, né, para a gente poder fazer essa manipulação, a gente precisa de um elemento extra.
E existem duas formas de se fazer isso, historicamente. Uma é através do magnetismo. Por quê? O que a gente pode imaginar um metal magnético de uma forma muito simplificada, com a existência de um acoplamento que é chamado de troca entre a magnetização, né, do local desse material e o acoplamento com o spin dos elétrons de condução. Esse acoplamento faz com que existe um deslocamento entre a estrutura de banda dos elétrons que tem o spin para cima e o spin para baixo, né, como está ilustrado aqui nessa figura. E se a gente for pensar, por exemplo, no que acontece no nível de Fermi, essa mudança na estrutura de banda faz com que a densidade eletrônica dos elétrons com spin para cima e spin para baixo seja diferente no nível de Fermi. Isso faz com que apareça uma polarização de spin, que é simplesmente a diferença dessas populações. Agora, como a estrutura de banda, isso sim pode ser manipulada, né? Essa população de elétrons pode ser manipulada eletricamente, no fundo, essa interação de troca acaba mediando, né, a interação entre o campo elétrico e o spin dos elétrons de condução. Então, é uma forma de mediar essa interação. A outra forma é através do acoplamento spin-órbita, né? O outro elemento é o acoplamento spin-órbita. E nos últimos 15 anos, apareceram vários avanços na espintrônica com formas de controlar, né, e manipular os spins usando simplesmente o acoplamento spin-órbita. Isso está relacionado com o fato que em sólidos o acoplamento spin-órbita ele acaba acoplando o momento dos portadores de carga com o spin. E como a gente consegue manipular, né, esse momento eletricamente, acaba, o spin-órbita faz a intermediação entre o spin e o campo elétrico. Então, nesse sentido, ele faz essa mediação. E como resultado, né, é possível, então, fazer essa manipulação dos spins sem nenhuma magnetização do campo magnético. E desde 2005, quando pela primeira vez foi medido o efeito Hall de spin, que eu vou falar um pouco mais na frente, existem diferentes métodos de injeção e manipulação de spin que usam o acoplamento spin-órbita. Entre eles, por exemplo, até os isolantes topológicos, novas classes de materiais. Agora, alguns deles estão começando até a entrar no mercado, como é o caso, por exemplo, das novas memórias MRAM. Nelas, tem correntes de spin que são geradas com o acoplamento spin-órbita que exercem torques na magnetização de nanoestruturas que podem ser flipadas, então se faz escrita da informação, gravação da informação, usando apenas, né, o acoplamento, então, spin-órbita, mediando essa interação. Bom, por que eu falei muito disso? Porque agora a gente vai discutir, até agora eu só falei do momento angular orbital como sendo alguma coisa que media o acoplamento do campo elétrico com o spin através do acoplamento spin-órbita. Acontece, o que a gente quer fazer agora é discutir um análogo da espintrônica, chamada orbitrônica, que opera, em vez do spin, opera com o momento angular orbital dos elétrons. Agora, a pergunta que a gente se faz é por que a gente vai querer operar com esse momento angular orbital em vez do spin, se a gente já consegue manipular o spin também? Bom, como eu acabei de mencionar, o momento magnético de spin ele não se acopla com o campo elétrico. Porém, o momento angular orbital, isso a gente pode pensar pelo momento angular orbital num átomo que está conectado, né, com a nuvem eletrônica, com a distribuição de carga em torno desse átomo. Então, esse momento magnético do momento angular orbital, ele sim se acopla diretamente com o campo elétrico e também com o campo magnético, porque ele tem um momento magnético. Então, se acopla com os dois, sem a necessidade de um elemento para fazer essa mediação. Então, a ideia é fazer uma coisa muito parecida com a da espintrônica, mas com a orbitrônica, sem essa necessidade de se utilizar, por exemplo, do acoplamento spin-órbita ou do magnetismo, né? Isso faz aumentar a quantidade de materiais que poderiam ser usados, então, para a orbitrônica, se comparado com a espintrônica. Bom, a orbitrônica é bastante incipiente. O nome mesmo foi dado nesse primeiro trabalho do Bernevik, do Hughes e do Zenk, em 2005.
onde eles também fizeram a primeira proposta do efeito Hall orbital, mas nada muito foi feito nesse campo por mais ou menos 15 anos. Agora, nos últimos 2 ou 3 anos, tem tido bastante atividade. E já tem vários efeitos da espintrônica que têm os equivalentes orbitrônicos. Aqui, quem não conhece tanto espintrônica, não precisa se preocupar, mas aqui, para quem já está mais familiarizado com a espintrônica, a gente pode dizer, né, que assim como tem o efeito Hall de spin, tem o efeito Hall orbital. Assim como existe o efeito Rashba de spin, a textura de spin que vem do efeito Rashba, também existe um orbital Rashba effect. Né? Assim como existe também o Eudenstein effect, né? De spin, também existe o equivalente orbital. E, mais recentemente, também tem propostas de fazer um torque também orbital, em analogia com o que se tem com o speed. Isso é só para dar uma ideia do que tem sido feito nos últimos anos. Tudo isso são propostas teóricas. Tem algumas medidas experimentais começando a aparecer mais especificamente nesse torque orbital. Bom, mas a gente vai se concentrar mais no efeito Hall orbital, que é parte do meu foco da minha apresentação. Bom, vocês já conhecem, né, o efeito. Vou voltar lá para falar do efeito Hall. Então, a gente sabe que no efeito Hall, se a gente aplica, né, tem uma corrente numa dada direção, né, aplica uma DDP, vai ter uma corrente numa dada direção. Se tem um campo magnético transverso, que aqui, por exemplo, está um campo para cima, né, quando a carga atravessa essa região com o campo magnético, vai ter uma deflexão, se a gente pensar semiclassicamente, e vai ter um acúmulo, então, de cargas transversa essa corrente aqui aplicada e é o campo magnético. E isso pode ser visto como uma DDP ou também pode ser visto também como uma resistividade transversa, que é, né, o efeito Hall. Bom, o efeito Hall de spin, também, em analogia ao efeito Hall normal, é uma coisa muito parecida. Se aplica um campo elétrico numa dada direção e vai aparecer uma corrente de spin na direção transversa, né? Ou um acúmulo de spin nesses lados aqui do material. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Bom, e esse efeito pode ser observado em materiais não magnéticos que tenham acoplamento spin-órbita forte. Ele já foi, né, usado extensamente em semicondutores e metais para injetar correntes de spin em dispositivos de spintrônico. E tem diferentes mecanismos que geram, né, o efeito Hall de spin. E é normalmente dividido em 2 subcategorias. Tem o efeito Hall de spin extrínseco, onde essa corrente de spin é consequência, né, de das diferenças no espalhamento de estados de spin para cima, de spin para baixo. Se ou o sistema tem acoplamento de spin-órbita e os centros espalhadores não têm, ou se o sistema não tem spin-órbita, mas os centros espalhadores têm. Dos 2 jeitos dá para ter esse efeito. Ou também pode ter o efeito Hall de spin intrínseco, né? Que ele depende só da estrutura cristalina e da existência do acoplamento de spin-órbita no material. Nesses sistemas, os estados de spin para cima e spin para baixo respondem de forma diferente a um campo elétrico. E, nesses casos, o efeito Hall de spin não depende, né, do espalhamento. É o caso que acontece, por exemplo, no materiais isolantes topológicos. Bom, e o que é o efeito Hall orbital? Bom, o efeito Hall orbital, agora em analogia ao efeito Hall de spin, é alguma coisa muito parecida com o efeito Hall de spin, só que a gente aplica uma DDP numa dada direção, né? Tem uma corrente, por exemplo, nessa direção, e vai ter um acúmulo, mas em vez de ser de spin, ou uma corrente de spin transversa, vai ter uma corrente de momento angular orbital. E como eu disse, essa proposta original é do Bernevig e do Zhang, de 2005, existiu alguma atividade muito pequena, né, entre 2005 e 2018, e só a partir de 2018 que a gente está vendo muito mais trabalhos teóricos nessa área. Bom,
E as primeiras atividades, né, que a gente viu depois da proposta do Zhang foram nos trabalhos do grupo japonês do Hiroshi Kontani, que mostrou que vários metais apresentam esse efeito Hall orbital. E, mais recentemente, um grupo coreano, né, com o Dong-Guk Wo e colaboradores, mostrou que mesmo em metais que quase não têm acoplamento spin-órbita, como, por exemplo, o alumínio, dá para ter um efeito Hall orbital muito forte. E mais importante do que isso, eles fizeram um link, né, relacionaram esse efeito Hall orbital com a existência de texturas orbitais em metais. Então, deram algum tipo de explicação para esse efeito. Agora, de forma diferente do efeito Hall orbital, que não é muito conhecido em sólidos, ou de outros efeitos de orbitrônica, as texturas orbitais, essas sim, são bastante conhecidas e medidas em sólidos. Elas podem ser observadas, por exemplo, né, isolantes topológicos no espaço K, em gases de elétrons em duas dimensões, na interface entre óxidos, também podem ser medidos até no espaço real, e também aparecem, né, há teorias mostrando que elas aparecem em novos materiais 2D, como, por exemplo, os monocalcogenetos de metais de transição, que apresentam fotocorrentes e tem esse tipo de textura também no espaço K. Bom, e como é que a gente pode pensar num mecanismo que linka essa textura orbital com o efeito Hall orbital? Bom, para fazer isso, a gente pode pensar num mecanismo muito parecido com o que aparece no trabalho do Jairo Sinova e colaboradores, que é um trabalho de 2004, muito famoso para explicar o efeito Hall de spin. Então, se existe uma textura de spin no espaço K, isso significa que o spin e o momento e o K, né, eles estão amarrados um ao outro, porque tem uma textura, né? Posso pensar aqui na zona de Brillouin, eu tenho, se isso aqui foi o spin, eu posso ver ter uma textura, né? Em K significa que para um dado K, o spin tem que estar numa dada orientação. Isso acontece por causa do acoplamento spin-órbita. Bom, na presença de um campo elétrico, vai ter uma dinâmica em K, né? E a superfície de Fermi vai se deslocar um pouquinho nesse novo círculo, né? E ao fazer isso, né, o que acontece? Se a gente for olhar a textura de spin que aparece agora, nessa nova superfície que está deslocada, o que a gente vai ver é que agora ela não tem a mesma simetria de antes. Né? E se a gente olhar, isso equivale a pensar que a troca nessa textura equivale a pensar que existe um campo magnético dependendo do tempo, no espaço, né, dos momentos, que vai fazer um torque, exercer um torque que vai flipar os spins para cima, para o PY maior do que zero, e para baixo, para o PY menor do que zero. Né? Isso vai, na verdade, fazer com que, então, apareça uma corrente de spin transversa à corrente que está fazendo esse deslocamento aqui na superfície de Fermi. Bom, a gente mostrou num trabalho anterior, né, que se pode pensar de uma forma exatamente igual se a gente tem texturas de momento angular orbital. Então, o mesmo tipo de mecanismo pode funcionar para o momento angular orbital. Bom, então, em princípio, pode parecer que está tudo explicado, mas, na verdade, não está. Porque o que acontece? De uma forma existe uma diferença muito clara entre texturas de spin e texturas orbitais. Porque quando a gente tem uma textura de spin, para cada ponto, né, no meu espaço K, se eu for calcular o valor esperado de spin, ele é diferente de zero. Mas no caso da textura orbital não é equivalente a uma textura de momento angular orbital. E a gente pode ver aqui com esse estado. Imagina esse estado aqui. Então, é um estado
que eu tenho uma combinação de orbitais Px e Py, dependendo daquele ângulo. Então, eu posso pensar naquela minha superfície de Fermi, que é um círculo, e para cada ponto, né, daquele meu círculo, eu tenho a combinação de orbitais Px e Py. Mas uma combinação real de orbitais Px e Py, se a gente voltar lá para os livros de quântica, quem depois ficar na dúvida pode ir lá e ver, uma combinação real de orbitais Px e Py dá momento angular orbital exatamente igual a zero. Então, eu tenho uma textura orbital, mas eu não tenho uma textura de momento angular orbital. Então, como é que isso vai gerar aquilo que eu acabei de mostrar, né? Não vai. Então, para todos os pontos do meu espaço K, uma textura como essa é zero. Agora, o Go mostrou, né, e colaboradores nesse artigo do PRL, que podem existir outros mecanismos para se gerar esse efeito Hall orbital. Por exemplo, a dinâmica pode fazer, ao se aplicar um campo elétrico, que apareça com na verdade, um acoplamento entre duas bandas, entre estados de duas bandas vizinhos, de forma que agora, com a dinâmica, apareça um acoplamento que faça com que essa superposição de estados Px e Py passe a ser complexa, do tipo Px mais ou menos e Py. Ao fazer isso, essa combinação agora sim carrega momento angular orbital. Então, simplesmente a dinâmica pode fazer com que apareça um momento angular orbital, mesmo com a aplicação do campo, mesmo num sistema onde todos os pontos do espaço K não tinham momento angular orbital. Né? Bom, mas esse não é o único mecanismo possível. E o que eu acredito é que, nesse momento, na orbitrônica, a gente está numa parte de desenvolvimento da pesquisa, né, de um novo campo, onde a gente tem que entender os diferentes possíveis mecanismos que levam ao aparecimento desse efeito. E eu acho que isso ainda é uma questão bastante em aberto. Então, existem outros mecanismos. Bom, isso me leva, então, à discussão do efeito Hall orbital em materiais 2D, que é o meu interesse em particular. Bom, e acredito que ele seja particularmente interessante porque tem uma combinação aqui de sistemas multiorbitais e baixa dimensionalidade, que pode ser bastante interessante do ponto de vista, né, da física, do que acontece com os orbitais nesses sistemas. Bom, o efeito Hall orbital em materiais bidimensionais começou a ser estudado o ano passado. Então, aqui estão todos os trabalhos que eu conheço, talvez tenha mais um ou dois desse ano, né? Mas pelo menos os que eu conheço do ano passado estão aqui. Então, basicamente, é um começo de desenvolvimento nessa área. Bom, a gente tem 3 trabalhos nessa área, só que eu vou me focar particularmente nesses 2. Né? Os 2 tratam não só de materiais bidimensionais, mas particularmente de calcogenetos de metais de transição, onde então tem esse PRB do ano passado, e nesse ano, há uns meses atrás, a gente publicou um PRL também nesse tema. Bom, por que eu tenho interesse, então, nesses metais de transição? Bom, vou começar primeiro explicando o que acontece em uma única camada. E eu acredito que praticamente todo mundo aqui já ouviu falar, né, desses dicalcogenetos de metais de transição. Basicamente, eles são camadas compostas de átomos de metais de transição numa subrede, está ilustrado aqui com esse M, e na outra subrede, de uma rede Honeycomb, e na outra subrede tem um par aqui de átomos de calcogênios, né, que estão aqui emparelhados uma à outra. E esse sistema ele não é centrosimétrico. Então, ele tem uma quebra de simetria de inversão. Bom, esses materiais têm algumas características. Nessa fase, né, nessa fase 2H, depois aparecem outras fases com estruturas um pouco diferentes da que eu mostrei anteriormente. Mas esses são os mais conhecidos. Bom, eles têm algumas características. Né? Eles são semicondutores. Eles também têm vales K e K', como o grafeno, na zona de Brillouin. E como eles não têm essa simetria de inversão, eles podem ter uma física de vale, e podem ter o que a gente chama de efeito Hall de vale.
Então, cada um desses vales, ele pode ser acessado de forma independente usando luz circularmente polarizada. E tem esse efeito Hall de vale que eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Vou falar um pouquinho dele de novo. Bom, essa imagem está mostrando... É uma imagem antiga que mostra também que existe uma coisa chamada o spin valley lock. Então, o spin e o vale estão presos, né, nesse material. O spin é essa cor diferente aqui, em vermelho, em azul, e a gente vê que, dependendo do vale, o estado mais próximo aqui do gap é ou azul ou vermelho, ou spin para cima ou spin para baixo. Ou seja, se eu estou no vale K ou K', eu tenho spins diferentes. Então, esse é o que a gente chama de spin valley lock. E por como a gente consegue acessar por luz, de forma independente, cada um desses vales, consegue fazer isso com spin. Então, esse tipo de material também é usado para spintrônica, né? Usando luz, por exemplo. Mesmo assim, o efeito Hall de spin, ele é praticamente zero aqui na região próxima do gap. É uma característica desse material. Bom, mas vamos voltar, então, para o efeito Hall orbital no STM10. Bom, para aqueles na área da espintrônica, senão não precisa se preocupar demais com isso, o efeito Hall orbital ele pode ser calculado da mesma forma como se faz com o efeito Hall de spin, usando a fórmula de cubo. Só que no efeito Hall de spin, a gente estabelece uma corrente de spin usando a fórmula de cubo, e bota na fórmula de cubo, e essa corrente de spin, ela é feita usando esse o operador SZ. Em vez disso, a gente usa, para o caso do efeito Hall orbital, um operador de momento angular, né? E se faz a mesma coisa dos orbitais, se faz a mesma coisa no Hamiltoniano, por exemplo, tight binding, e se calcula, então, esse efeito Hall orbital. Bom, e a gente fez isso inicialmente usando um modelo simplificado, que é um modelo de 3 bandas, no qual só se usam os orbitais, 3 orbitais de D dos metais de transição. Então, é uma Hamiltoniana efetiva que só leva em consideração os orbitais de D dos metais de transição, e que funciona bastante bem, é muito usada para se ver as propriedades eletrônicas bem na vizinhança aqui de K e K'. Então, essa aqui é a estrutura de banda de 2 desses metais, de 2 desses TMDs, o MOS2 e o WSE2, nessa região, usando, então, esse modelo de 3 bandas. Bom, a gente pode calcular, usando, então, essa Hamiltoniana, o efeito Hall de spin, que está em vermelho, e o efeito Hall orbital, que está em azul. Então, dá para ver que nessa região próxima do gap, o efeito Hall de spin realmente vai a zero. Então, não tem esse efeito de spin nessa região. Mas se a gente olha o efeito Hall orbital, vê que especificamente nessa região do gap, ele não só é grande, como ele tem um platô, né? Ele se mantém, aparece esse efeito, mesmo quando o sistema é um isolante. E em cinza, aqui em pequenininho, tem a densidade de estados desse material, que não dá para ver também, mas o importante é que aqui, né, a gente vê que tem um gap, o sistema é isolante aqui no meio, e mesmo assim tem, então, um efeito Hall orbital grande. Outra coisa interessante é que muda o material e o platô está mais ou menos no mesmo lugar. Apesar do material ser diferente, o acoplamento de spin-órbita ser diferente nos 2 materiais, o tamanho do platô para os 2 materiais é mais ou menos equivalente. Se a gente plotar, né, a textura orbital desse material, a gente vai ver aqui o que eu botei. Aqui eu tive que separar a componente spin para cima e spin para baixo. Essas aqui são as 2 componentes, spin para cima e spin para baixo. No material que tem acoplamento de spin-órbita, eu estou marcando banda 1, 2 e 3, que são as bandas que aparecem aqui, né, para a gente ver mais, porque 1 com spin para cima e spin para baixo, 2 spin para cima e spin para baixo, 3 spin para cima e spin para baixo. Então, são as 3 bandas com os diferentes spins. Né? E aqui é o caso sem acoplamento de spin-órbita. E
E o que a gente vê aqui em vermelho e azul é o valor esperado, LZ, para si positivo ou negativo. E a gente vê que, independente do acoplamento spin-órbita, a gente vê um vale orbital lock, ou seja, quando o LZ é positivo, o valor esperado do LZ é positivo, eu estou num vale. Quando é negativo, eu estou no outro. E, na verdade, o que a gente percebe é que esse acoplamento vale orbital, ele precede o spin-vale. Na verdade, dá para entender o acoplamento spin-vale olhando o orbital. E, além do que, a gente vê que o sistema tem essa textura orbital que serve também para entender por que existe aquele, né, efeito Hall orbital tão grande. Aqui eu vou repetir o mesmo tipo de gráfico, só que olhando o sistema com acoplamento spin-órbita e sem acoplamento spin-órbita. E se eu olho o efeito Hall orbital, ele é basicamente a mesma coisa, ou seja, o acoplamento spin-órbita não tem papel fundamental no aparecimento desse efeito Hall orbital, ou seja, não tem nada a ver com spin. Na verdade, tudo que acontece no spin pode estar relacionado até com esse acoplamento com o momento angular orbital, mas não o contrário. Agora, uma coisa que aparece para a gente, que trouxe muita dúvida, não só para a gente, mas para a comunidade, é o seguinte. Bom, tudo bem, eu tenho esse efeito Hall orbital. Ótimo. Acontece, como eu falei lá no começo, os TMDs em monocamada, né, se estão nessa fase 2H, eles não têm simetria de inversão. A simetria de inversão está quebrada. E, portanto, eles têm o que a gente chama de efeito Hall de vale. Então, será que o que a gente está vendo aqui, já que tem um acoplamento entre vale e o orbital, será que o que a gente está vendo aqui é simplesmente um efeito Hall de vale? Não tem nada a ver com o efeito novo, que seria o orbital? Isso não fica claro se a gente olha só essa monocamada. Então, o que é a nossa ideia foi exatamente tentar entender um pouco mais, né, o que está acontecendo nesses sistemas. Eu vou falar, então, de depois das bicamadas, que é o tema, né, do nosso último trabalho, mas antes disso, eu vou falar só um pouquinho para vocês de topologia. Por que a gente precisa falar de topologia? Para tentar entender se existe alguma coisa, como entender esse efeito Hall de vale, pensando na topologia, e ver se a gente pode transportar o que a gente sabe de topologia para esses sistemas, para alguma coisa do orbital lá na frente. Bom, eu posso fazer um paralelo agora com o que eu falei lá. Primeiro comecei falando do efeito Hall normal, né? Existe também, pensando no paralelo topológico do efeito Hall orbital, a gente sabe que existe, né, a versão quantizada do efeito Hall orbital, que é o efeito Hall quântico, né? E é uma das primeiras manifestações da topologia, né, em teoria de bandas, certo? Então, da mecânica quântica, a gente sabe que a função de onda num cristal, ela é bom, em qualquer situação, na verdade, ela é complexa, né? Ela pode ser complexa. E num cristal, essa função de onda, ela pode ser escrita como uma onda de Bloch, que tem uma parte periódica, né? E com a periodicidade da rede, que está definida por uma célula unitária, como eu estou mostrando aqui, multiplicada, então, por uma onda plana. E assim como na rede, a gente pode definir também uma célula unitária no espaço dos momentos, que é a chamada zona de Brillouin. E que aqui eu estou mostrando em uma dimensão, né? E ela também é periódica, né? Em duas dimensões, por conta dessa periodicidade, a gente dobrar essa parte aqui e essa parte aqui, a gente vai ver que ela é um torus. E a nossa Hamiltoniana, ele pode ser pensado como um operador, que ele pega cada um desses pontos no toro e dá um espectro, né, para cada ponto no toro, para cada ponto K, eu tenho um espectro e autoestados, que tem uma variação suave em K. Agora, se a gente caminhar, fizer num loop fechado nesses toros, a nossa função de onda, ela vai acumular uma fase. Que, por conta dessa geometria do torus, dá para mostrar que essa fase só pode ser
zero ou um múltiplo de 2π. Essa fase é chamada fase de Berry. Né? Agora, uma boa forma de se calcular essa fase de Berry é usando o que a gente chama de curvatura de Berry. Né? E está definido aqui a forma de se calcular essa fase de Berry. Né? A curvatura de Berry, a gente pode escrever essa integral, né? Mostrando, e o que a gente faz para calcular essa curvatura está escrito dessa forma aqui, né? E a gente pode mostrar que ao se integrar essa curvatura, ela vai dar números, né? Se a gente escrever ela aqui dessa forma, né? Dividindo por 2π, ela pode mostrar que isso só vai dar valores inteiros, que são chamados números de Chern, exatamente porque essa fase acumulada pode ser só ou zero, né? Ou múltiplos de 2π. Né? Então, essa integral dividida por 2π só pode dar um número inteiro. Né? E cada banda dessa, se a gente tiver bandas isoladas, cada banda tem seu número de Chern. E o platô que a gente vê na condutividade Hall é simplesmente a soma desses números de Chern para todas as bandas até o nível de Fermi. Né? Agora, esse número de Chern, por mais que eu tenha usado, né, a Hamiltoniana para fazer esse mapeamento no espaço K e calculado o espectro dessa Hamiltoniana, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu posso calcular um número de Chern de qualquer operador que seja que tenha autoestados. Eu não preciso usar a Hamiltoniana para calcular o número de Chern. Isso é uma informação importante que eu vou usar lá na frente. Bom, mas voltando para essa questão da curvatura, como a gente viu, né, a curvatura de Berry, o número de Chern, se a gente olhar o grafeno, né, e botar agora um termo adicional, né, o grafeno a baixas energias, e botar um termo adicional, que é esse termo aqui, a gente quebra, que é proporcional a tal, né, que a baixas energias, a gente tem a Hamiltoniana do grafeno, deixa eu voltar um pouquinho, a gente pode pensar que ela é uma Hamiltoniana de Dirac, né, com a diferença que a gente tem dois vales, né, um vale K e um vale K', e esse tal Z é um pseudo momento angular que aparece aqui, né, e esse termo adicional que eu botei, onde esse sigma, em vez de ser o spin da Hamiltoniana de Dirac, ele está relacionado com as sub-redes do grafeno. Então, se eu adiciono esse termo, que ele simplesmente é um sigma Z tal Z, o que ele está fazendo é quebrar a simetria de inversão temporal, e é exatamente a Hamiltoniana a baixas energias do modelo de Haldane, que ele dá um efeito Hall quântico a campo magnético zero. O interessante dele é que a gente pode mostrar em pontilhado a estrutura de bandas desse sistema, a gente consegue ver que tem um gap aqui, e se a gente calcular a curvatura de Berry próximo de K e próximo de K', a gente vê que ela é diferente de zero. E ao fazer a integral, né, dessa curvatura, a gente vai ver que vai ter a contribuição de K e K', e somado vai dar um número de Chern exatamente 1, né, para a banda que está aqui, então, essa banda aqui de valência. Então, usando, né, a curvatura de Berry, a gente consegue calcular esse efeito Hall quântico anômalo, que acontece a campos magnéticos zero. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer um paralelo aqui com o que acontece também. Eu falei, então, do efeito Hall, que a gente já tinha visto ele, sem falar do efeito Hall quântico, né? Ele aparece, então, por conta da curvatura de Berry. Agora, eu posso ter também um análogo quântico do efeito Hall de spin, que é o efeito Hall de spin quântico. E para ver ele, eu posso pegar um modelo muito semelhante, né, ao modelo do grafeno, com o termo que eu adicionei no slide passado, mas agora o termo que eu vou adicionar é um termo também proporcional ao tal Z, sigma Z, mas eu boto aqui um termo que é o spin, é o SZ. Se eu faço isso e diagonalizo o meu sistema, eu vejo uma coisa muito, muito, muito semelhante
ao que eu tinha visto no espectro anterior. Ou seja, em pontilhado do meu espectro é exatamente se o tamanho do meu acoplamento é o mesmo, se o meu delta e o meu lambda 1 têm a mesma intensidade, esse meu gap tem o mesmo tamanho, então é igual ao problema anterior, o espectro é exatamente igual. Só que se eu calcular a curvatura de Barry total do meu sistema, eu vou ter zero. O que tem que acontecer, porque eu não tenho quebra de simetria de inversão temporal, então eu não tenho efeito Hall nesse sistema, né? Não posso ter um efeito Hall, nem um efeito Hall anômalo, nem quântico, nem nada disso. Agora, se o meu operador aqui de spin, o SZ, ele comuta com a hamiltoniana. Então, ele vai ter, né, os mesmos autoestados, né? Eu posso ter os mesmos autoestados. Se eu, então, agora separar os meus autoestados de spin para cima e spin para baixo e calcular de forma independente a curvatura de Barry dos estados de spin para cima e dos estados de spin para baixo, eu vou ver duas curvaturas de Barry assim, uma para cima e outra para baixo. E eu posso, então, calcular uma coisa que é chamado número de Chern de spin, que ele soma, né, a contribuição de spin, ele pega a contribuição de spin para cima, subtrai da contribuição de spin para baixo e calcula, então, o número de Chern associado a esse meu operador de spin, porque ele comutou com a hamiltoniana. Ao fazer isso, eu mostro que existe um número de Chern de spin, que é 1, e que, por isso, meu sistema também tem efeito Hall quântico de spin. Então, eu posso usar o número de Chern para calcular também o efeito Hall quântico de spin. Agora, eu posso fazer isso também para ver um outro tipo de efeito, que é chamado efeito Hall de Weyl, que eu tinha falado anteriormente. Se a gente pega, né, pega o grafeno e simplesmente bota um termo que quebra a simetria de inversão, ou seja, abre um gap no grafeno, e esse termo ele é proporcional simplesmente ao sigma, né, da subrede. Eu simplesmente pego, digo que os meus átomos A e B têm um potencial diferente, eu quebro a simetria de inversão, abro um gap, e aí, se eu calcular agora a minha curvatura de Barry, eu vejo que em K e K' ela é invertida. A curvatura de Barry total da minha banda vai dar 0. Mas se eu fizer aquela mesma coisa que eu fiz anteriormente, e pegar a curvatura em K e subtrair da curvatura, né, e calcular o número de Chern, e subtrair do número de Chern em K', eu vou obter um valor também inteiro, que vai ser o número de Chern de Hall, que pode também, e vai aparecer esse efeito, que também é quântico, né, e topológico, que é efeito Hall de Weyl. E que, como o Weyl também carrega momento magnético, ou seja, se eu aplicar um campo elétrico numa dada direção, eu tenho estados de um Weyl que vão para um lado e estados de Weyl que vão para o outro lado. Isso é medido experimentalmente também. Então, esse é um efeito que também aparece. E é esse que a gente tem a dúvida, se na monocamada dos TMDs, o que a gente está vendo, como cada Weyl desse tem também associado a ele agora um momento angular orbital, isso que a gente está vendo é um efeito Hall de Weyl, né, com essa física aqui, ou é alguma coisa diferente. E para separar esses dois efeitos, a gente foi fazer o quê? A gente foi olhar para a bicamada de TMDs. E por que a bicamada? Porque quando a gente bota mais uma camada de TMDs, essa bicamada é uma rodada em relação à outra, e a bicamada de TMD, ela preserva a simetria de inversão. Então, a monocamada de TMDs pode ter efeito Hall de Weyl, mas a bicamada não pode, porque o efeito Hall de Weyl só aparece se tem quebra de simetria de inversão. Então, eu consigo separar esses dois efeitos. Se fosse apenas um efeito de Weyl, eu não veria na bicamada. Então, aqui a gente fez o cálculo. Esse cálculo aqui é de DFT, né? E se usam os estados do DFT para se construir uma hamiltoniana efetiva tie-binding a partir desse resultado DFT. E, ao fazer isso, a gente obtém e calcular o efeito Hall orbital
nesse sistema, a gente obtém que na monocamada a gente tem o platô, como estava vendo, em azul de novo é o efeito Hall orbital, em vermelho é o de spin, a gente tem o platô para monocamada, mas quando a gente faz para bicamada, a gente continua vendo esse mesmo platô. O que significa que as bicamadas, apesar de não terem efeito Hall de Vale, têm efeito Hall orbital sim. E mais importante, o platô do efeito Hall orbital da bicamada é 2 vezes o platô da monocamada, o que faz a gente pensar que, de repente, tem alguma coisa topológica nessa história, né? Bom, para olhar a topologia, em vez de a gente pegar aquela hamiltoniana complicada, a gente pega uma hamiltoniana de baixas energias, que nem se faz com grafeno, que também é baseada, né, naquele modelo, como eu disse, de 3 orbitais. Agora, ele a bem baixas energias, bem próximo de K e K', ele se reduz ao modelo de 2 bandas para monocamada de timidez, né, e de 4 bandas para bicamada. Essa hamiltoniana está escrita aqui, ela é até parecida com a hamiltoniana lá do grafeno. E o interessante dessa hamiltoniana é que a base já está escrita em termos de autoestados de LZ. Então, isso aqui é o LZ, esse estado aqui é o LZ igual a 0, e esses estados aqui, com I mais ou menos, né, essa combinação complexa aqui, são os autoestados de LZ mais ou menos 2. Então, já está escrita nos autoestados de LZ, que é o que nos interessa. Bom, esse é o espectro baixas energias. A gente pode calcular, então, a curvatura de Barry, como eu mostrei para vocês, por isso que eu fiz aqueles gráficos todos de curvatura de Barry. Se a gente faz isso, aqui eu separei, né, entre curvatura de Barry, que está mais relacionada a uma das camadas da bicamada, só para facilitar a nossa visualização. Se a gente calcula, né, para um vale, né, 2 estados que estão praticamente degenerados, não estão por causa do spin órbita, a gente vê que a curvatura, né, se eu fosse somar, né, das 2 camadas, a curvatura de Barry seria 0, que é o que está em preto aqui, a soma da curvatura, né, de Barry projetada em cada uma das camadas vai dar 0, como tem que ser, porque tem simetria de inversão. E aqui é para K' a mesma coisa. Agora, se eu faço o mesmo cálculo da curvatura de Barry agora projetada no orbital, o que acontece é que ela tem o mesmo sinal, tanto em K e K', e tem o mesmo sinal para as duas camadas. Então, a contribuição, né, da curvatura de Barry orbital para um vale e para outro vale, ela é finita. E aqui, se a gente somar as duas, em preto, a curvatura de Barry normal é 0, que deveria ser, porque esse sistema, enfim, não tem quebra de simetria de inversão nem nada. Agora, essa curvatura orbital é diferente de 0. Então, diferente de 0, então, talvez eu consiga associar um Cher number a ela. Agora, eu não posso fazer isso de uma forma trivial, porque quando eu fiz o spin Cher number, naqueles slides anteriores, o SZ como estava com a hamiltoniana, que não é o caso aqui. Mas, mesmo assim, o Émile Proudhon mostrou num trabalho, já pensando no Quantum Spin Hall Effect, quando o SZ não comuta com a hamiltoniana, que é possível também se associar um Cher number a esse operador. No caso do Émile Proudhon, ele fez associando, né, um Cher number ao operador de spin. Aqui ao momento angular orbital, mas a ideia é muito parecida. O que se faz é pegar o operador LZ, se projetar ele nos estados, né, na banda de valência, e esse novo operador LZ, ele é diagonalizado. Se o espectro tiver um gap, isso significa que a gente pode usar esse método. Pode usar os autoestados para calcular uma curvatura de Barry e associar ela um Cher number. Se ele não tiver um gap, não dá para usar, né? Agora, se tiver um gap, eu posso pegar os autoestados desse operador, né? Usar eles para calcular uma curvatura e, a partir dali, calcular esse
chair number desse operador. Por sorte, no nosso caso, quando a gente pega em torno de K e K', o operador LZ projetado na banda de valência, ele tem um gap bem claro, tem os estados com LZ negativo e LZ positivo, separados por um gap grande, e se pode, então, usar eles para calcular um tipo de curvatura, né, que tem sinais diferentes, né, se for para o setor, né, que está abaixo do gap e acima do gap. Então, fazendo isso, é possível mostrar que tem associado a esse operador um chair number, que eu vou chamar de chair number, então, orbital, que ele é 1 para monocamada e é 2 para bicamada, mostrando, então, que existe, né, uma origem topológica para a existência desse platô do efeito Hall orbital nesse tipo de material. De uma forma análoga do que acontece, por exemplo, no efeito Hall de Weyl ou no de spin. Bom, se a gente vai olhar os estados de borda, a gente vê esses sistemas têm estado de borda, mas ele não é um isolante topológico, não tem, para quem sabe de isolante topológico, ele não tem Z2, então ele tem 2 cruzes de estado de borda, mas para monocamada a gente vê que na Ribbon a gente tem estado de borda e eles têm polarização LZ para um vale ou para o outro vale, que é o que diz que tem um acoplamento entre o vale e o LZ. Se a gente faz para bicamada, e aqui a gente está mostrando, vou fazer um zoom em torno aqui, nesses estados aqui de borda, a gente vê que para cada um dos vales tem tanto a componente LZ positiva quanto a LZ negativa, e que, claro, quando aplicar o campo elétrico, vão se separar, mas mostrando, então, que não é um efeito de vale, que é um efeito diferente do de vale, mas tem esses estados de borda com LZ definido também. Agora, isso aqui eu vou passar muito rapidinho, existiam teorias anteriores mostrando, né, em experimentos, tentando ver efeito Hall de Weyl em bicamadas de metais de transição, onde a gente sabe que o efeito Hall de Weyl é zero se não tem quebra de inversão. Então, o quebra de inversão era feita com um campo elétrico, só que quando eles faziam os experimentos, né, todos os experimentos feitos até então, mostram que já tem acúmulo, né, de algum momento magnético nas bordas do material, mesmo sem se aplicar o campo elétrico. E o argumento principal era que o substrato já estava quebrando essa simetria de inversão e por isso que estava havendo esse acúmulo. O que a gente diz é que não, tem que voltar a olhar esses experimentos com certo cuidado, né, porque até tem experimentos desses que estão com material encapsulado, não deveria ter essa quebra de inversão tão forte, e pode ser que já dê para ver esse acúmulo exatamente porque a gente sabe que tem o efeito Hall de Weyl de orbital nessas bicamadas, né? Então, a gente argumenta que dá para medir isso experimentalmente. Aqui não vou gastar tempo mostrando, mas a gente mostra diferentes simetrias, né, entre o efeito Hall orbital e de Weyl. Quem quiser, estiver interessado, pode olhar com um pouquinho mais de calma no nosso trabalho. Bom, para finalizar, esse trabalho não seria possível sem a colaboração do Roberto Bechara, do Márcio Costa, que são professores da UF, do Luiz Canônico, que era nosso aluno de doutorado lá na UF e que agora está trabalhando no grupo do Stefan Roche em Barcelona, e do Tarek Cisne, que é pós-doc na UF, continua trabalhando também nesse efeito Hall orbital. Bom, queria agradecer, então, a atenção de vocês. Deixa eu... Ops. Olá? Alô, pessoal? Tem alguém? Alô? Oi, gente. Tô vendo aqui.
Se alguém... Bom, estou vendo aqui vocês, não estou ouvindo ninguém. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aqui no chat que eu tô vendo. Se alguém tiver alguma pergunta, o mais simples que seja, fique à vontade. Bom, estamos aqui esperando o professor Paulo de Tarso, que deve entrar daqui a pouco na transmissão. Vamos aguardar ele aqui um minutinho. Obrigada, gente. Então tem tem duas perguntas aqui, uma do próprio Paulo, me perguntando se esse formalismo poderia ser estendido para calcogenetos metálicos. Sim. Na verdade, eu me foquei aqui nessa parte do platô, porque, enfim, é curioso que apareça esse platô. E a gente quis se estender e tentar entender melhor o que acontecia nesse platô, que uma vez que o sistema é isolante, e mesmo assim aparece o efeito Hall orbital. Mas, na verdade, o efeito Hall orbital aparece em sistemas metálicos, é mais fácil, inclusive, de ver, e sim, então pode se estender a calcogenetos metálicos sem nenhum problema. Inclusive, na fase metálica, o efeito Hall orbital aparece também. E aparece em metais metálicos também. Em termos de aplicações futuras, a ideia é que o efeito Hall orbital ele apareça junto, ele contribua para a espintrônica. Então, ele entre com efeitos, né, parecidos com os efeitos da espintrônica, mas onde se possa usar simplesmente o momento angular orbital dos materiais. Bom, por exemplo, nas bicamadas de grafeno, rodadas, essas novas bicamadas rodadas, para dar um exemplo de um outro material, aparece magnetismo orbital. Por N motivos, não vem ao caso, mas aparece, então, um efeito, um magnetismo que não é por causa daquele spin que eu falei lá atrás. Então, não tem a ver com propriedade de spin, é puramente orbital. Então, você imagina que um material que é magnético, mas com magnetismo orbital, a magnetização pode ser manipulada nesse material com campos elétricos de forma muito mais simples. Então, uma das primeiras limitações para se usar espintrônica para escrever, né, a gente consegue ler, por exemplo, HD é fácil. A gente passa uma corrente usando a magnetoresistência gigante, dependendo da orientação da cabeça, né, da leitura do disco rígido e dos pedacinhos de magneto no material, muda a resistência e isso faz com que se leia a informação que está no HD. Agora, escrever informação é a coisa mais difícil, porque você tem que usar, de alguma forma, uma corrente elétrica para mudar uma magnetização. Recentemente, tem algumas memórias que estão fazendo isso com esse tal de efeito de spin-torque. Mas eu posso imaginar um dispositivo no qual eu use diretamente um campo elétrico para alterar o estado magnético de um material que é um magneto orbital, em vez de ser um magneto de spin. Então, essa, por exemplo, seria uma aplicação.
voltando para essa coisa. Bom, deixa eu voltar isso para responder ao Carlson sobre aplicações futuras de tecnologia no cotidiano. Gostaria de saber se o efeito Hall de Vale só aparece em sistemas que possuem simetria hexagonal. Não é a Alexandro Nascimento. Não, Alexandre. Tem outros sistemas, agora tem aparecido, por exemplo, vou dar como exemplo um calcogeneto de metal de transição, o WTE, na fase 1T'. É uma fase que é uma estrutura diferente. Na verdade, ele tem uma rede retangular, mas ela é toda complicada, tem muito poucas simetrias. Esse sistema tem 2 vales apenas, não é um hexágono, ele não tem os vales inequivalentes, na zona de Brillouin não é um hexágono, é um retângulo. Ele tem 2 vales, quando se quebra a simetria de inversão desse material, nesse caso a monocamada tem simetria de inversão, mas a bicamada, por exemplo, não tem. Nesse caso, quando se quebra a simetria de inversão nesse material, em princípio ele pode ter efeito Hall de Vale, porém ele não tem simetria hexagonal, então não é necessário. O Paulo, então, está me dizendo que está com problema aqui do gerenciador da transmissão, ele não está conseguindo entrar, mas não tem problema. Eu estou aqui, eu posso... Estou terminando aqui de responder as perguntas. Paulo, só me dá aqui a diretriz do que fazer que eu faço, não tem problema algum. Se alguém tiver mais alguma pergunta, então eu terminei de responder a pergunta do Alexandre, fique à vontade também. Estou aqui acompanhando. Não sei se ficou claro também, se algum de vocês tiver uma dúvida na minha resposta, pode me aparecer já no chat. Os estados podem ser descritos por formalismos mais simples? Olha, é isso que eu digo, está um pouco incipiente. Como eu disse, o mecanismo, né, para o aparecimento desse efeito Hall orbital em metais, tem alguns sistemas onde se vê essa questão da textura, né? Mas eu acho que ainda é uma área um pouco incipiente. Formalismos mais simples são muito bem vistos, eu diria. Então, não tem tantos trabalhos com diferentes formalismos explicando esse efeito Hall orbital, né? A gente não sabe muitas coisas sobre esse efeito. Então, acho que ainda tem espaço para isso, eu diria. Bom, gente, então eu estou achando que são essas as perguntas. Bom, queria agradecer mais uma vez o Paulo pelo convite. Espero que vocês tenham aproveitado. Que se tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, se interessarem por esse tema, bom, eu deixei a referência, passaram rapidamente as referências das minhas apresentações, mas também podem me escrever, me procurar, podem me escrever para o meu e-mail e tirar dúvidas comigo, fiquem super à vontade. Bom, muito obrigada mais uma vez e eu vou deixar vocês. Um abraço, gente. Tchau.